Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, este é o terceiro domingo da Páscoa. Hoje a antífona de entrada vai dizer assim: aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor, aleluia. Ora, nós já ouvimos durante a semana esta leitura, da qual fizemos já a reflexão, mas é o momento que Pedro e João estão diante do Sinédrio. O Sinédrio é aquele conselho que é o órgão supremo da lei religiosa de Israel e que já tinha condenado Jesus de um processo relâmpago em que ele já era condenado já antes do tribunal se reunir. Então, o sumo sacerdote vai dizer assim: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, insistes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. E vem o discurso de Pedro. O discurso de Pedro é uma realização daquilo que o Senhor Jesus já tinha dito, que quando fossem levados aos tribunais, não deveriam preparar um discurso, porque o próprio Espírito do Senhor agiria neles para que eles soubessem o que dizer. E de fato, é com muita precisão, mais uma vez, recordemos que Pedro, nos Atos dos Apóstolos, faz 8 discursos. Na boca de Pedro é colocado pelo autor aquilo que é o anúncio fundamental da nossa fé. Valeria a pena, nesses 8 discursos que nós escutamos em todo o tempo pascal, determos-nos uma vez em todos eles para entender a fé da Igreja Nascente, que é a nossa fé. Na boca de Pedro está a nossa profissão de fé. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando na cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, esta apresentação do Espírito Santo, ela aparece nesse discurso. O Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Os Atos dos Apóstolos é por vezes chamado do Evangelho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai atuando, que vai determinando os rumos da igreja nascente. Onde os apóstolos tinham receio, não sabiam onde ir, então o Espírito Santo vai e faz antes mesmo da comunidade apostólica, ou confirma os diversos atos dos apóstolos. Mas existe sempre a insistência de que somos testemunhas. Vale a pena recordar sempre que o testemunho dos apóstolos vem não do fato de que eles experimentaram com os sentidos a história de Jesus, mas sim o testemunho da fé. Porque ali no túmulo, meus caros, não tinha ninguém a não ser o Senhor Jesus, mas eles se apresentam como testemunho. E veja que a experiência de fé é mais determinante do que a experiência sensorial, porque o próprio apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus neste mundo, ele vai dizer que é testemunha e que é apóstolo. Então, nós, pela experiência de fé, podemos e devemos ser testemunhas do ressuscitado. Aqueles que encontraram-se com Jesus e não acreditaram nele, não tiveram fé, não são testemunhas. Mas aqueles que não tiveram o contato sensorial com Jesus, mas tiveram a experiência de fé, são constituídos em testemunhas pelo Espírito Santo de Deus. E que isso é a questão determinante. Então eles mandaram açoitar os apóstolos e proibiram a eles de falar em nome de Jesus. E então a conclusão, que é coisa própria de Lucas: os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. É aquela alegria que nasce de quem está padecendo a mesma situação que o Senhor Jesus sofreu por nós. Aquilo que o Senhor vai dizer na última das bem-aventuranças no Evangelho de Mateus: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, caluniarem e mentirem, disserem toda sorte de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O Salmo 29 é um salmo de exaltação. Eu vos exalto, Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Se à tarde vem o pranto visitar-me, de manhã vem saudar-nos a alegria. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. É a alegria de quem se sente libertado pela força de Deus. A segunda leitura, como no domingo passado,
é do Apocalipse de São João. Até esse momento, João está olhando na terra. Agora ele olha para o céu. E olhando no céu, ele vê o cordeiro imolado. E é interessante que esse cordeiro, que é uma clara alusão à Páscoa de Israel, ele é imolado, mas ele é glorioso. Esse cordeiro é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. É o Senhor Jesus que, ressuscitado, continua com as marcas da cruz. É o cordeiro imolado e glorioso, que é o Senhor que, através do mistério da cruz, nos salva. Mas ele vive para mostrar que a palavra última não é a morte, não é o sofrimento, mas é a vida do ressuscitado. Hoje no Evangelho nós temos uma passagem belíssima. É o acréscimo no Evangelho de São João, que terminaria no capítulo 20, mas depois se acrescentou esta parte. Então, os apóstolos, eles voltaram a ser pescadores. É uma comunidade incompleta, são só 7. E Pedro vai dizer assim, ainda o líder do grupo, eu vou pescar. E eles também dizem, também vamos. E lutaram, não pescaram nada. E então Jesus aparece, não é no primeiro momento reconhecido, e vão dizer, moços, tem alguma coisa para comer? Aquele moço pede para ajudar, é ele que pode ajudar, mas ele mostra a sua fragilidade para se aproximar. Lembram de quando Jesus fala com a samaritana, para entrar em diálogo com a samaritana, ele mostra que precisa de alguma coisa, dá-me de beber. Agora ele pede alguma coisa para comer. E eles então vão dizer não, e Jesus vai dizer, lançai a rede à direita da barca e achareis. E então o discípulo amado vai dizer para Pedro, é o Senhor, ou seja, é o ressuscitado, ele não tem dúvida, é o Senhor. O amor faz com que ele reconheça. Depois Jesus vai dizer, trazei alguns peixes que apanhastes. E eles pescaram 153 grandes peixes. Tem 2 números neste evangelho, vai dizer que a barca estava a 100 metros da margem e o número dos peixes. Esse número dos peixes provocou já muita discussão, como já lhes dizia. Eu sou daqueles que sustentam que era esse número, que não é simbólico, mas é um número real. Contar 153 peixes não é uma grande dificuldade, sobretudo são 7 pescadores. E Jesus vai chamar, vinde comer. É sempre uma alusão à Eucaristia. Veja, Jesus tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Eles estavam pescando. Este texto, ele é diferente das outras aparições, porque nas outras, eles estavam no dia do Senhor, estavam no dia de celebrar a liturgia. Aqui também poderia ser um domingo, porque era um dia normal de trabalho, mas eles estão no trabalho. Ou seja, meus irmãos, ali onde nós vivemos o nosso trabalho, a nossa fadiga, ali também é lugar de nos encontrarmos com o Senhor. Não se encontra com o Senhor somente na liturgia, na igreja, mas onde o ser humano vive, desenvolve o seu ministério, a sua vocação. Ali é sempre lugar de encontrarmos com o Senhor. Então tem esse diálogo de Jesus com Pedro. É belíssimo, porque Jesus vai dizer assim, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E a resposta, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Vai perguntar uma segunda vez. Jesus vai dizer, apacenta os meus rebanhos. Vai perguntar uma segunda vez, uma terceira vez. Sabe que em grego, a palavra amar, ela tem 3 modos de dizer. Existe o amor erótico, que é eros. Existe o amor de amizade, que é filia. E existe o amor de doação, que é o ágape. Jesus, ele pergunta para Pedro se Pedro tem um amor de amizade para com ele. Você tem filia? E Pedro vai dizer, não, Senhor, eu tenho ágape, que é aquele amor que se tem até para a pessoa desconhecida. Pedro tem no peso da consciência que ele não foi um sincero amigo. Então, Jesus pergunta a segunda vez por filia, Pedro responde por ágape. A terceira vez, Jesus muda a pergunta, já que o apóstolo poderia conceder somente aquilo que era o amor que não é uma total amizade, mas que é um amor que vale para qualquer relação humana. Então Jesus pergunta para ele, você tem ágape? E Pedro assim o diz que tem. Ora, no final Jesus vai dizer, depois de profetizar sobre a ancianidade de Pedro, segue-me. O apóstolo é fragilizado, tem um peso de consciência, mas é acolhido pelo Senhor. É isso que você pode me dar?
É assim que eu vou iniciar com você um percurso que vai levar você a redescobrir, a reconstruir um vínculo de amor intenso para comigo. Na oração de hoje, ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Tenham todos um bom domingo, ainda uma feliz Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.